Fala, meus jovens! Vamos lá, chegamos ao fim da jornada das funções inorgânicas. Para a gente não alongar tanto elas, vamos lá. Os óxidos. 4 coisas que a gente sempre falou nos ácidos, nas bases e nos sais. Você tem que ficar atento em definição, classificação, nomenclatura e reatividade. Então, vamos ver aí nos óxidos. Primeira coisa, definição. Afinal, os óxidos é bem simples. Definição. Substância binária com o oxigênio sendo o elemento mais eletronegativo. Então, substância binária com o oxigênio sendo o elemento mais eletronegativo. Certo? Então, tem que ter o oxigênio e um outro elemento. E esse oxigênio tem que ser mais eletronegativo. Então, quando a gente vai mexer com isso, você tem que tomar cuidado com um carinha. Qual carinha? Os que é binário, mas está com flúor, que são os fluoretos. Então, eu tenho o Fe2, na verdade, tem que estar escrito exatamente como está aí. Lembra que a gente falou alguns vídeos atrás que tem que ser o mais eletronegativo e depois o menos eletronegativo? Então, o mais eletronegativo, o flúor. E depois o menos eletronegativo, o oxigênio. Depois o flúor. Depois eu tenho aqui, ó, o O2, Fe2. Então, esses caras não são o quê? Não são óxidos, tá bom? Porque eles não são, o flúor não é mais eletronegativo. Então, são os fluoretos. Cuidado que ele pode escrever assim para tentar te enganar, ok? Mas não se engane. O flúor não o flúor é mais eletronegativo. Tudo bem? Então, binário com oxigênio sendo o elemento mais eletronegativo. Quando a gente parte de fazer isso, a gente pode cair na classificação e na reatividade. A classificação e a reatividade tem muito a ver com a composição dos óxidos, ok? Então, como é que a gente vai ver? Óxidos básicos são formados por metais de baixo NOx, ou seja, com número de oxidação abaixo, geralmente 1 e 2, e apresente forte caráter iônico. Então, por exemplo, Na2O, CaO e Fe2O3. Então, a gente tem aí, são óxidos básicos, tudo bem? Pode ver, metal, metal, metal. Além de ser óxidos básicos, eles são óxidos que nós chamamos de óxidos iônicos, ok? São formados por rede cristalina. Eles reagem com água, então eu posso pegar aqui, ó, o CaO mais H2O e vai produzir para a gente, adivinha, ó, o hidróxido de cálcio. Então, eles reagem com base, com a água, formando os hidróxidos. Pode reagir com sais? Podem, porque eles têm caráter o quê? Básico. Então, vamos pegar aqui, ó, pegar lá o Fe2O3. O que vai acontecer? Vou jogar com HCl. Vai formar quem? O FeCl3 mais o H2O. Opa, tem 2 ferros ali, então tem que ter 6 cloros aqui, então tem que ter 3 águas lá. Então tá aí, ó, a neutralização do ácido clorídrico com o óxido de ferro 3. Exemplos clássicos que incluem Na2O, óxido de sódio, e o óxido de cálcio, também conhecidos como calviva. Beleza? Então tá aí, ó, eu coloquei para vocês. Aqui o slide ficou sem um parênteses ali. Fechou? Então tá aí, óxidos básicos. Então todos os óxidos com metais são considerados óxidos básicos, de baixo NOx. Tudo bem? Por quê? Porque nós temos os óxidos ácidos, ou os anídricos. Quem são esses caras? São formados de metais com alto NOx
e apresentam ligações químicas predominantemente covalentes. Ou seja, o SO3, o CO2, o Mn2O7, tá vendo aqui, ó? NOx mais 7. Então, metais com NOx acima de 5 são óxidos covalentes, ok? Reagem intensamente com a água, formando ácidos. Essa reatividade com ácido, o óxido de nitrogênio e de enxofre são os principais responsáveis pelo severo edemasiada chuva ácida. Então, eu tenho que esse cara aqui, que tem na atmosfera, deixa a chuva acidificada, tudo bem? Só que esses caras aqui são os vilões. Por que eles são os vilões? Porque eles vão formar ácidos fortes. O ácido sulfúrico e esse cara aqui é um danadinho que vai formar o HNO3, que é o ácido nítrico. Tudo bem? Ah, pessoal, mas aí não está balanceado. Então tá bom. Já mostro para você logo agora, para você não ficar ansioso aí. Então ele forma o HNO2 e o HNO3. Opa, coloquei 2 ali, mas não precisa de 2 não. Forma o HNO3 e o HNO2. Como esses ácidos aqui são fortes, eles são responsáveis pela chuva ácida. Esse daqui contribui. Ele já deixa a chuva acidificada. Tudo bem? Então, esses aí são os óxidos ácidos. Também são óxidos, como eu disse, são óxidos moleculares. Tá? Igual que aquele da chuva, o SO3 aí reagindo, formando o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico. Beleza? Então tá bom. Agora, a classificação é importante. Tem duas classificações importantes. Os óxidos anfóteros, que têm ambiguidade, podem reagir tanto como ácido como base. Mas tem dois clássicos que tem esse daí, que é o Al2O3 e o óxido de zinco. Eles podem reagir com um ácido forte e com uma base forte, formando sal e água. Então, ele tem a reatividade dupla. Primariamente, eles são óxidos iônicos. Se eles são óxidos iônicos, tecnicamente, eles são óxidos o quê? Óxidos básicos, ok? Mas eles podem vir reagir também com um óxido ácido. Então, caráter binário. E temos os óxidos neutros, SO, no N2O. Ah, faltou o SO. SO, no N2O. Por quê? São moléculas muito pequenininhas de baixo NOx. Então, o que acaba que eles não podem doar e nem receber par de elétrons. Então, o que a gente coloca eles aí? Eles são indiferentes. O que seria ser indiferentes? Ou seja, eles não têm nem reatividade ácida e nem reatividade básica, ok? Então, esses carinhas aí, eles são indiferentes, certo? Então, tá bom. Na nomenclatura, as regras fundamentais da nomenclatura dos compostos oxigenados. Bem simples, gente, bem simples. Não, a IUPAC nesse lado ela é sensacional. Mn2O7, CO2, SO3, Fe2O3, CaO. Vamos lá? Vou dar o nome do primeiro, hein? Epitóxido de manganês. Aprendeu? Ept, porque são 7. Di, porque são 2. Então, esse cara aqui é o quê? É o dióxido de... Aqui não precisa, tá? Carbono. Não precisa falar monocarbono, não.
certo? Esse daqui é o trióxido de enxofre. Esse daqui é o trióxido de ferro. Bem simplesinho o nome, segundo essa nomenclatura aqui, é segundo a IUPAC, União Internacional da Química Pura e Aplicada. Esse daqui é o monóxido de cálcio. O dióxido não. Opa. Esse daqui é o maluco doido. Esse daqui é o monóxido de nitrogênio. Bem? Então, é bem simplesinha a nomenclatura deles. Lembrando que esse daqui é um óxido covalente, esse daqui é um óxido covalente, esse daqui é um óxido covalente, esse daqui é um óxido iônico. Nossa, minha cabeça já está. Esse daqui é um óxido iônico e esse daqui é um óxido covalente. Esse óxido aqui é um óxido ácido, tá? Ó, NOx mais 7 no metal. Esse daqui é um óxido ácido. Esse daqui é um óxido ácido. Esse daqui é um óxido básico. Esse daqui é um óxido básico. E esse daqui é um óxido neutro. Não tem nem reatividade ácida nem básica. Então tá aí pra gente as caracterizações quando a gente se trata de óxidos, tudo bem? Então fica, é bem rapidinho, é bem tranquilo. A chuva ácida é o principal foco desses carinhas aí. Vamos lá para nossa batalha Pinactes. Na odontologia, é crescente o emprego do óxido nitroso, N2O, popularmente conhecido como gás hilariante, como agente sedativo usado para controlar de forma segura e efetiva a dor e a ansiedade durante o tratamento dentário. Esse composto é classificado como óxido. Vamos lá, é um óxido neutro. Então vamos lá, quem são os óxidos neutros? Os óxidos neutros são SOCO no N2O. Então, né, para nossa alegria, ele é um óxido quê? Ele é um óxido neutro. Então a resposta para a gente, letra o quê? Letra A. Tudo bem? Não reage com ácidos, bases e nem água. Então, óxidos neutros são indiferentes. Ácidos porque reage com água produzindo oxiácidos. Né? A gente já viu aí. Quem são os oxidados? Quem são os ácidos? São os óxidos covalentes, com exceção daqueles ali de cima. E também os que têm... Aqui é cromo 2. Os que têm NOx acima de 6. Oh, meu Deus, 3 não. 2. Larga de ser infeliz. Os óxidos básicos. Quem são os óxidos básicos? São os óxidos que nós temos ali, né? Os óxidos que nós temos com os metais. Quem são os anfóteros? Quem você tem que conhecer como anfótero? Que você tem que levar para sua prova como anfótero?
Al2O3 e óxidos de zinco. E os metais e ametais. Vou colocar aqui, ó, da faixa de transição. Como assim, professor? Aqui, ó. A gente não tem aqui? A gente não tem esses carinhas aqui? Quem são esses carinhas aqui? Os carinhas que estão na faixa de transição. Quem são os carinhas que estão na faixa de transição? Alumínio, silício, ceci, germânio, ceci, aí aqui depois vem no paz, sobram biscoitos, os 7 aqui, errei aqui. No paz sobram biscoito, os 7 polonieses, os 7 poloneses, e fui, claro, briguei e atirei. Esses carinhas aqui, ó. Esses carinhas aqui. Esses são quem? Será que dá para pintar de marca-texto? Esses são metais. E esses são o quê? Ametais. Não, agora vai azul. E esses são ametais. Eles estão na transição aí entre os metais e os ametais. Esses que estão na transição entre os metais e os ametais também podem adquirir a característica de óxidos o quê? A característica de óxidos anfóteros. Então fica aí essa minha diquinha do coração para você. Tudo bem? E esse misto aí, professor? Aqui vem da união de 2 óxidos. E tem um óxido chamado de óxido duplo. Deixa eu colocar aqui, ó. Também pode acontecer esse carinha, chamado de óxido duplo. Como é que é esse óxido duplo? Eu pego o FeO e junto com o Fe2O3. Esse aqui é o clássico. Tudo bem? Aí vai ficar Fe3O4, que vai ser a junção dos 2 óxidos, tudo bem? É chamado de óxido duplo, certo? Então tá aí. Mais uma para nós. A carga de ácido clorídrico, uma carga de ácido clorídrico vazou da carreta tombada em um acidente na rodovia de Bittencourt, na altura de Cajati, no interior de São Paulo. Chegou ao rio Jacupiranguinha, contaminando o ácido clorídrico. É uma solução aquosa do gás cloreto de hidrogênio. Então, o ácido clorídrico é o HCl. Né? Muito utilizado na limpeza de domésticas. A carga da carreta pesava 32 toneladas. O bombeiro utilizou cal virgem para assegurar que a névoa e a areia para conter o vazamento. Para conter os danos causados pelo vazamento, o ácido clorídrico no acidente, a cal virgem, CaO, a cal virgem, CaO, em conjunto com areia, formam um complexo ativado que potencializa o efeito do ácido clorídrico? Cara, não é potencializa, né? É que anula.
A reação que ocorre entre calvín e gás clorido promove a liberação de gás oxigênio, inibindo o efeito nocivo à saúde humana, causado pelo vazamento do ácido clorídrico. Não, aqui nós temos o quê? Um ácido. Aqui nós temos o quê? Um óxido iônico, certo? Portanto, um óxido o quê? Básico. Significa que eu posso produzir o quê? Produzir CaCl2, que vai ser um sal, mais o quê? Mais uma água, uma reação de neutralização. Então, nada disso daí. A calvígena, CaO, neutraliza o ácido clorídrico, formando cloreto de sódio. Nossa, meu cloreto de sódio aqui, agora que eu vi, ficou um cocô. Agora vamos corrigir ele para ele ficar bonitinho. O cloreto de cálcio, que é solúvel em água. Ok, ratinho. Letra C. O uso do caminhão-pipa de água potável é uma alternativa mais barata para conter os danos. Não, se você jogar água, o ácido vai ionizar cada vez mais. Então, beleza? Então, fecha aí o nosso ciclo das funções inorgânicas. Quais são as funções inorgânicas mesmo? Ácido, HX, ou HXO. Base, YOH. Sais. As sais vai ser o quê? É tipo YX. Óxidos vai ser XO ou YO. Beleza? Consegue entender? Hidrácido, oxiácido, base, porque aqui é um metal, certo? Sais, porque aqui é o cátion e aqui é o ânion que vem de onde? Do ácido, e o cátion que vem de onde? Da base. Um óxido covalente e um óxido iônico. Ah, como é que você sabe, professor? Porque o Y está representando o quê? Um metal, e o metal, metal, e o X está representando o quê? Um ametal. Então, é uma forma rápida aí da gente colocar para vocês as 4 funções inorgânicas, ok? E as suas estruturas moleculares aí de forma mais rápida. Então, beleza, galera? Então, firme e forte, faz os exercícios aí. Qualquer coisa, sabe que tem mais coisa para mim. Um abraço.